No livro de 1 Samuel, capítulo de número 8. Primeiro livro de Samuel, capítulo de número 8. Primeiro Samuel, capítulo de número 8. Os pais podem ficar tranquilos, deixe seu filho ali no hall, os irmãos já vão conduzir o seu filho, não precisa se preocupar. Primeiro Samuel, capítulo de número 8, nós vamos ler o capítulo, um texto, uma parte do capítulo 8, uma parte também do capítulo de número 16. 1 Samuel, capítulo de número 8, verso 4 em diante. Samuel, capítulo 8, verso 4 em diante. Acompanhe junto comigo. E troquei a Bíblia ali com a Michele. Eu ia ler na NVI, então não é a NVI que está aqui, mas acompanhe comigo a leitura. Diz assim a palavra do Senhor a partir do verso 4 do livro de 1 Samuel. Então os anciãos de Israel se congregaram e vieram a Samuel a Ramá e lhe disseram: Vê, já estás velho e teus filhos não andam pelos teus caminhos. Constitui-nos, pois, agora um rei sobre nós, para que nos governe como tem todas as nações. Porém, essa palavra não agradou a Samuel, quando disseram: Dá-nos um rei para que nos governe. Então Samuel orou ao Senhor. Disse o Senhor a Samuel: Atende a voz do povo em tudo quanto te diz, pois não te rejeitou a ti, mas a mim, para eu não reinar sobre ele. Segundo todas as obras que fez desde o dia em que o tirei do Egito até hoje, pois a mim me deixou e a outros deuses serviu, assim também faz a ti. Esse nosso pão é muito grande para cálice pequeno, né? Eu acho que ou a gente aumenta o cálice ou a gente diminui o pão. Verso 7. Obrigado, irmãos, que tossiram junto comigo. Verso 7. Disse o Senhor a Samuel: Atende a voz do povo em tudo quanto te diz, pois não te rejeitou a ti, mas a mim, para eu não reinar sobre ele. Mais uma vez, o verso 7. Disse o Senhor a Samuel: Atende a voz do povo em tudo quanto te diz, pois não te rejeitou a ti, mas a mim, para eu não reinar sobre ele. Vamos juntos até o capítulo de número 16. Anda um pouquinho aí para o lado direito. Capítulo 16, verso de número 1 somente. Disse o Senhor a Samuel: Até quando terás pena de Saul, havendo eu rejeitado para que não reine sobre Israel? Enche um chifre de azeite e vem, enviar-te-ei a Jessé, o belemita, porque dentre os seus filhos me provi de um rei. Mais uma vez, a parte B desse versículo. Enche um chifre de azeite e vem, enviar-te-ei a Jessé, o belemita, porque dentre os seus filhos me provi de um rei. Feche seus olhos mais uma vez. Senhor, obrigado, Deus, pela tua palavra. Ela é viva, ela é eficaz e ela é mais cortante do que uma espada de 2 gumes. Agora nós rogamos que o Senhor mais uma vez fale conosco, que o Senhor ministre sobre as nossas vidas e o nosso coração, e que o nosso coração esteja receptivo à boa semente da tua palavra. Em nome de Jesus é o que eu lhe peço e agradeço. Amém e amém, Senhor. Queridos, hoje eu quero falar rapidamente com vocês nesses 2 personagens, Davi e Saul. Está aqui uma foto, não dá nem para ver aí direito, né? Mas ali do lado esquerdo de vocês seria Davi, e do lado direito seria uma foto, 2 retratos, 2 quadros, um de Davi e outro de Saul. Há entre esses personagens muitas coisas interessantes.
E há entre eles também algumas semelhanças que são muito interessantes nós olharmos para elas. Eu quero que você preste bem atenção, porque eu vou ter que contar alguns trechos de história. Então, fique com o coração bem ligado, não deixa nada tirar a sua atenção. Primeiro, eu gostaria de comentar rápido sobre a semelhança que há entre Davi e Saul. Primeira coisa interessante na vida dele, a vida dos dois primeiros reis de Israel tem muitas lições para nos dar. Foram os dois primeiros reis de Israel. Vamos ver algumas semelhanças. Uma semelhança bonita, o significado do nome de Davi e Saul. Davi significa amado por Deus, nome bonito. Saul significa pedido a Deus. Imagina um pai e uma mãe que ora e diz assim: Deus, eu não posso gerar. Nos dá a graça de gerarmos um filho. E então Deus responde a oração. E aí você diz: esse meu filho foi pedido a Deus. Isso é o significado do nome de Saul. Ambos tinham boa aparência. A Bíblia diz que Davi era ruivo, tinha belos olhos e era muito formoso, capa de revista. Bonito mesmo menino. Era assim, ruivo, assim, desses meninos bem bacana, igual o rapaz ali, topetudo. Mas a Bíblia também fala que Saul era um rapaz bonito. Saul era alto, muito alto. Eu pensei em chamar o Adeilson aqui à frente, mas como é bonito, então eu... para poder falar sobre a altura. Não, eu disse, o Adeilson é bonito, entendeu? Então, Saul era alto, mas ele era tão alto, Ade, que a Bíblia diz que do ombro para cima, ninguém chegava próximo dele. Imagina, sabe, aquele rapaz que desfila assim na praia, que os homens, até as mulheres olham e falam: poxa vida, hein, que pena que o meu é pequenininho. Igual eu, né, a genética não foi tão boa. Mas ele era alto. Não havia ninguém que batesse assim próximo à sua orelha, ao seu queixo. Todos eram assim baixinhos, igual eu e o Bruninho, do ombro para baixo. Bonito, elegante, bem malhado, era Saul. Ambos foram ungidos reis por intermédio de Samuel. E todos os dois reinaram durante 40 anos. 40 anos o reinado de Davi, 40 anos o reinado de Saul. E o filho de Davi, que herdou o reino após ele, também reinou durante 40 anos, Salomão. Então, os 3 primeiros reis de Israel ficaram durante 40 anos. As semelhanças acabam aí. Eles têm só isso de semelhante. Daqui para frente não tem como nós encontrarmos semelhanças, porque eles são completamente diferentes. Então eu quero falar um pouco sobre as diferenças, e muitos são as diferenças entre esses dois. Eles tomaram caminhos diferentes, eles tomaram decisões diferentes, eles tomaram rumos diferentes, eles fizeram, Arlen, muitas coisas diferentes. Eles fizeram coisas também de formas diferentes, e por isso eles colheram resultados diferentes. Eles tiveram como resultado muitas coisas diferentes, e eles morreram também diferentes. Viveram diferentes a sua vida, colheram resultados diferentes das suas ações, e morreram também bem diferentes. Primeira coisa diferente na vida dos dois está relacionado às escolhas de um e às escolhas de outro. Como eles foram escolhidos para ser rei. É bem distinta a maneira como Davi foi escolhido e Saul foi escolhido para ser rei. Davi foi escolhido porque Deus rejeitou a Saul. E a Bíblia diz que Saul foi escolhido porque o povo rejeitou a Deus. Foi isso que nós lemos no capítulo de número 8, no verso de número 4 em diante. Então, a primeira coisa que eu quero abordar com vocês é a maneira como Saul foi escolhido. Olhe de novo comigo o texto que nós acabamos de ler, o capítulo de número 4. Olhe lá comigo o verso de número 7 em diante. 7, verso de número 7 tão somente. Disse o Senhor a Samuel: atende a voz do povo em tudo quanto te diz, pois não te rejeitou a ti, mas a mim, porque eu para eu não reinar sobre ele. Queridos, Saul foi pedido pelo povo. Nós acabamos de ler essa passagem, e é muito interessante o contexto dessa passagem. O povo, eles vêm até o profeta Samuel e dizem assim: olha, todas as nações vizinhas têm reis, nós não temos reis. Você é um profeta que julga, que traz a palavra de Deus para nós e nos direciona.
mas nós não queremos mais isso, nós não queremos mais dessa maneira, esse governo onde nós temos que aguardar Deus falar com você e você falar conosco. Nós queremos um rei, nós queremos ver o nosso rei, nós queremos um trono, nós queremos um palácio, nós queremos servir alguém. Saul foi pedido pelo povo, pela nação. A nação estava pedindo a Samuel: ore e peça para que Deus deixe alguém reinar sobre nós. Nós queremos um rei, nós queremos um rei. E esse rei que eles queriam foi Saul. Foi completamente fora da hora de Deus, não era Deus que estava trabalhando. O povo estava cansado da guerra e eles queriam que um rei estivesse sobre eles. E o povo pensou assim: olha, se nós tivermos um rei sobre nós, ele vai direcionar as nossas batalhas, vai facilitar e vai ficar tudo mais fácil para nós, nós vamos ter vitória sobre os inimigos. Nós queremos agora um rei sobre nós. Deus alerta a Samuel e ao povo do perigo de ter um rei, mas o povo insiste e Deus diz: Samuel, não fique chateado, o povo não está rejeitando você, o povo está rejeitando a mim. Estabelece um rei sobre eles, já que eles querem ser como as outras nações, então vamos dar um rei para eles. Saul foi pedido porque o povo rejeitou a Deus. Rejeitaram o cuidado de Deus. E Deus atendeu o desejo do povo e deu a ele Saul. Saul não era uma escolha do coração de Deus, mas era fruto de um pedido do povo. Agora olha Davi. Nós vemos 1 Samuel capítulo de número 16, verso de número 1, o Senhor dizendo assim para Samuel: disse o Senhor a Samuel: até quando terá pena de Saul, havendo eu rejeitado, para que não reine sobre Israel? Enche um chifre de azeite e vem, enviar-te-ei a Jessé, o belemita, porque dentre os seus filhos eu me provi de um rei. Levante e unge. Olha o verso de número 12 deste capítulo, quando Samuel se encontra com Davi. O verso de número 12 diz assim: então mandou chamá-lo e fez-lo entrar. Era ele ruivo, de belos olhos e boa aparência. Disse o Senhor: levanta-te e unge-o, pois este é ele. É este que eu escolhi. Esse é o menino que eu quero que reine. Queridos, quem é Davi? Davi é um pastor de ovelhas. Um pastor de ovelhas somente. Davi era um jovem que confiava em Deus. Davi era jovem ainda, cuidava de ovelhas, mas ele tinha um coração cheio do desejo de adorar a Deus. E nas planícies, e nos campos e nas colinas, a Bíblia diz que Davi se deleitava em Deus, que Davi se refugiava em Deus, e dizia: ele é o meu escudo, ele é a minha segurança, ele é o Deus meu em quem eu confio, ele é o Deus que me traz abrigo e proteção em qualquer situação. Davi era um jovem humilde, era um homem corajoso, que enfrentava feras para proteger as suas ovelhas. No meio da dificuldade, ele lutava contra leão, urso ou qualquer animal que viesse para poder tentar matar e roubar ovelhas. Davi entoava canções ao Senhor. Davi dedilhava sua harpa, adorando ao Deus de Israel. E quando Deus manda o profeta Samuel à casa de Jessé para ungir um dos filhos de Jessé como rei, é muito interessante o que acontece. Tente lembrar um pouco e imaginar essa cena. O profeta vai e ele vai pensando no caminho: quem será? Quem será? Quem será? Acho que deve ser alto como Saul, ou quem sabe até mais alto como Saul e ninguém ainda conheceu. Deve ser um homem forte de batalha, deve ser bonito, deve ser inteligente, deve ser o cara. Esse vai ser a pessoa, essa será a pessoa que Deus está escolhendo. E Samuel, pega o chifre e vai para a casa de Jessé. Quando ele chega na casa de Jessé, ele dá de cara com o filho mais velho de Jessé. O nome do garoto era Eliabe, de porte atlético, de uma beleza singular. A Bíblia diz que ele era muito belo, muito bonito. Então a Bíblia diz que Samuel pensou assim: é esse. Olha que rapaz bonito. Olha que cabelo pomposo. Olha que braços torneados.
Só pode ser esse que Deus está escolhendo. Aí a Bíblia diz que veio a palavra do Senhor e disse assim: não atentes para a sua aparência, pois eu não vejo como vê os homens. O homem vê a aparência, mas eu vejo o coração. Esse rapaz é forte, ele é bonito, mas ele tem um coração covarde. Na hora que os gigantes chamarem para a batalha, ele não vai ter coragem de guerrear. Não é esse, é outro. Então, imagina a cena. Samuel diz, não é esse. E diz para Jessé, tem mais, manda os outros. Davi tinha 8 irmãos, uma família com 8 irmãos. E então começa, passo o primeiro, passo o segundo, passo o terceiro, 4, 5, 6, 7, 8. E Deus vai dizendo, não é esse, não é esse, não é esse, não é esse. Deus falando com Samuel, não é esse, não é esse, não é esse, não é esse e não é esse. Então Samuel fica desesperado, e agora o que eu vou fazer? Já passou todos os de olhos claros, todos esses meninos bonitos. E aí ele diz assim, tem mais alguém? Tem mais alguém? Jessé diz, tem um, é só um garoto. Ele está cuidando das ovelhas. E diga-se mais, poucas ovelhas. E digo mais, poucas ovelhas no meio do deserto. Ele é tão insignificante que nós nem o convidamos para ele vir. A Bíblia diz que o Espírito do Senhor toca o coração de Samuel e o profeta diz, nós não vamos sentar para comer até que esse garoto chegue aqui. Então saem correndo para poder chamar Davi. Quando Davi entra na casa, aleluia, capítulo 16, verso de número 16. Capítulo 16, verso 16. Então os servos, verso 12, que eu li agora há pouco. Perguntou Samuel a Jessé, acabaram os teus filhos? Ele respondeu, ainda falta o mais moço que está apacentando as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé, manda chamá-lo, pois não nos assentamos à mesa sem que ele venha. Então mandou chamá-lo e fê-lo entrar. Era ele ruivo, de belos olhos e até de boa aparência. Disse o Senhor, levanta-te e unge, pois este é ele. Que coisa linda! Quando Davi chegou, disse o Senhor, é esse, pode derramar óleo na cabeça dele. Queridos, Deus viu em Davi um jovem, posteriormente um homem, que desejava agradá-lo e escolheu para ser ele o rei. O propósito do coração de Davi sempre foi agradar a Deus. Deus conheceu ele no meio do deserto. Deus o viu quando estava apacentando as ovelhas, porque a adoração e o louvor que ele entoava com a sua harpa subia até o trono, a presença de Deus, e subia como incenso suave. Ninguém via, ninguém aplaudia, ninguém ouvia, mas Deus estava vendo que havia um garoto que o adorava em espírito e em verdade no meio do deserto. Deus percebeu que havia alguém que ansiava pela presença dele. A minha pergunta para mim e para você essa noite é: quem é você? Saul ou Davi? Qual é a conexão da nossa vida? Com qual desses retratos a sua foto ficaria? Qual seria a moldura da sua fotografia? A de Davi ou a de Saul? Nosso coração anseia por Deus ou nosso coração anseia pelas coisas de Deus? Você vem a ter um culto como o de hoje à noite, porque você está interessado em alguma coisa, em um bem, em um milagre, ou você vem num culto hoje para adorar ao Senhor em espírito e em verdade? Você vem no culto dizendo quem vai ser o ministro de louvor e quem vai ser o pregador, ou você vem dizendo eu vou lá, não por causa daquilo que eu vou ver, mas eu vou lá porque eu quero rasgar o meu coração na presença de Deus, porque eu quero Ele. Qual é o nosso coração? Será que nós nos deleitamos em Deus de verdade? Será que o nosso coração tem prazer em agradar a Deus? O que é que te encanta?
O que é que te encanta? Para Davi não importava ser pouco ovelhas e no deserto, Ale. O que encantava ele era pegar a harpa e chegar na presença de Deus e entregar uma adoração verdadeira. O que é que te encanta? É a posição que você tem, é a posição que te colocaram na empresa, é a posição que você conseguiu no seu trabalho, é o status que você recebe do lado de fora. O que é que encanta o seu coração? É o dinheiro, é o carro, é a casa, são os títulos que você conseguiu. O que é que te encanta? O que enche os seus olhos de prazer e de alegria? A Bíblia diz que no coração de Davi havia um único desejo: agradar a Deus. E Deus disse: encontrei alguém que fará tudo segundo a minha vontade. Quem somos nós? A grande diferença na escolha dos dois é que Saul foi apontado pelo povo. O povo escolhe a Saul e o povo rejeita a Deus. Presta atenção. Deus permite que Saul reine porque o povo tinha rejeitado a Deus. Deus coloca Davi para reinar porque ele rejeita Saul e escolhe Davi porque o coração de Davi tinha o desejo de agradar ao Senhor. A segunda coisa interessante é a disposição de obedecer. A maneira como eles foram escolhidos é distinta, mas a disposição também de obedecer o era distinta. Em 1 Samuel, capítulo de número 13, nos fala que os filisteus estavam preparados para guerrear contra o povo de Israel. E pense bem nessa história, não precisa nem ler. A Bíblia diz o seguinte: o povo de Israel estava pronto para a batalha e os filisteus também. Só que o povo de Israel sabia de uma coisa, Bruno: quando eles faziam sacrifício e traziam a arca, Deus fortalecia eles e eles venciam a guerra. Só que quem podia fazer sacrifício era somente o profeta. E está lá o rei, Saul, e estão lá os soldados, os comandantes, está todo mundo junto. Só que o profeta não veio. E o profeta está demorando, o profeta está demorando, o profeta está demorando. E então os soldados começam a pressionar a Saul, dizendo: Saul, você tem que fazer o sacrifício. Saul, faça o sacrifício. Saul, faça o sacrifício. Mas todo mundo sabia que sacrifício agradável a Deus, quem tinha que fazer era o profeta Samuel. Era aquele que estava também ministrando no templo. Não era o templo, na verdade, era o lugar de adoração, era o que posteriormente viria a ser o templo deles. Era o tabernáculo. Era ele que cuidava e era ele que fazia o sacrifício. Mas a palavra de Deus diz que ele não aguentou esperar o profeta chegar. E então Saul desobedece à lei do Senhor. Não espera o profeta. Ele mesmo, pressionado pelo povo, pressionado pela pressão dos seus soldados, faz o sacrifício e oferece. Ele não suportou aguardar, e ele usurpou a autoridade do profeta e desobedeceu às ordens de Deus. Então Deus diz assim, no capítulo 13, verso 13: então disse Samuel a Saul: procedeste neciamente em não guardar o mandamento que o Senhor teu Deus te ordenou, pois teria agora o Senhor confirmado o teu reino sobre Israel para sempre. Agora, porque fizeste isso, já não subsistirá mais o teu reino. As ordens de Deus tinham sido dadas e ele desobedeceu. Queridos, prestem atenção. As ordens de Deus são dadas para serem obedecidas. Você pode repetir isso comigo? Diga assim: as ordens de Deus são dadas para serem obedecidas. Diga assim: quem obedece, colhe do melhor dessa terra. 1 Samuel capítulo 15, verso de número 9, diz que mais uma vez ele desobedece. Saul desobedece uma segunda vez. Deus tinha ordenado assim: Saul, você vai para a batalha e você vai matar todo mundo. Você vai matar homens, mulheres, e você vai matar todas as ovelhas, todos os animais, vai matar tudo, porque os amalequitas é um povo mau e você vai matar tudo. Saul desobedeceu mais uma vez, contra a palavra de Deus. A Bíblia diz que ele desobedece.
e porque ele desobedeceu, ele deixou vivo alguns animais e também o rei. E aí sabe o que ele faz? Ele diz, quando ele chega, o profeta diz, que barulho é esse de animais? Que tanto de barulho é esse que está aqui? Saul, o que você fez? Ele disse para o profeta Samuel, eu conservei algumas ovelhas. O mais bonito, sabe para quê? Para sacrificar para o Senhor. Ele arruma uma desculpa. E ele diz, o povo achou que era bom. E ele começa a arrumar um monte de argumento. Saul desobedece, culpa Samuel, culpa o povo e culpa a Deus. Agora vejamos o que Deus disse. 1 Samuel capítulo 15, do verso 10 ao verso 23. Primeira coisa que Deus disse, arrependo-me de ter constituído Saul como rei, porque deixou de me seguir e cumprir as minhas palavras. Segunda coisa que o Senhor disse, a rebelião é como um pecado de feitiçaria. É nesse contexto que o Senhor diz. A terceira coisa que o Senhor diz, visto que rejeitaste a minha palavra, eu também te rejeito a ti, para que você não reine mais. Olha aqui para mim. Que tipo de crente nós somos? Que tipo de crente você é? Quem é você? Você é daquele tipo que quando peca, quando erra, e é confrontado como Samuel confrontou Saul, você tenta arrumar uma desculpa e dizer, não, eu fiz sem maldade, eu fiz com um intuito bom. Será que quando você é confrontado, ou nós somos confrontados, qual é a nossa posição? Encontrar uma justificativa para nos proteger? Será que você aceita de verdade o confronto? Será que você aceita de verdade ser corrigido? Será que você aceita de verdade que alguém chegue e diga assim, Tiago, você está errado, o que você está fazendo é errado e você curva a sua cabeça, ou você começa a arrumar um monte de desculpa? Você aceita ser confrontado de verdade? Você admite que errou? Você admite a sua falha? Você pede perdão a Deus? Você recomeça a sua vida? Ou você está mais interessado em preservar o seu nome e a sua autoestima? Ou você está mais interessado em se justificar e transferir a responsabilidade? Foi os soldados, foram eles que trouxeram as ovelhas. Ah, não, eu trouxe para sacrificar. Quem é você? Você é Saul? Você costuma dizer que você fez o que você fez em resposta ao que o outro fez? Ah, eu fiz aquilo porque o outro fez primeiro. Eu costumo ver pessoas dizendo assim, eu chego e digo assim, ô tio, por que você fez isso, cara? Pastor, eu fiz porque ele fez primeiro. Comigo é assim, toma aqui, dá lá. Por que você deu essa palavra tão dura para a pessoa? Por que você tratou mal? Eu tratei mal porque ele me tratou primeiro. É assim Saul. Ele transfere a responsabilidade. Agora olha Davi. Capítulo 15, verso 5, não precisa ler, só ouça e anota se você quiser. 1 Reis, capítulo 15, 1 Reis, capítulo 15, verso 5. Porquanto Davi fez o que era reto perante o Senhor, e não se desviou de tudo quanto lhe ordenara, nem em todos os dias da sua vida, senão, no caso de Urias, o Heteu. Houve um momento que Davi errou. Houve um momento em que Davi pecou, houve um momento em que Davi falhou, tropeçou e cometeu um pecado. Porém, também no caso dele, Deus enviou um profeta. Agora Samuel já não estava mais vivo, e então Deus envia o profeta Natã. O profeta Natã vem e conta uma história. E o profeta aponta o dedo na cara dele e diz, você pecou, você pecou. E a Bíblia diz que naquele momento, Davi rasga sua roupa. Davi se joga no chão e grita, eu pequei. Contra ti, ó Deus, eu pequei. Somente contra ti eu pequei e eu não sou digno das tuas bondades, porque contra ti, eu pequei. Quem é você?
Quem é você? É Saul ou Davi? É Davi que busca agradar a Deus, que busca andar com Deus, que busca obedecer os seus mandamentos, que busca cumprir a sua vontade. Quem é você? Você é alguém que quando é confrontado se arrepende, que quando é confrontado curva a cabeça e se envergonha. Quando o profeta confronta Davi, ele diz: pequei, Senhor, eu pequei. O resultado foi que o profeta disse: você pecou. Porque você pecou, a espada vai estar na sua família. Mas Deus diz que porque você se arrependeu, Ele vai te perdoar. E você não vai morrer. Porque a misericórdia de Deus é sobre a sua vida. Quem de nós não erramos? Quem de nós não pecamos? Quem de nós aqui essa noite nunca transgredimos? Quem de nós nunca falhamos? Quem de nós nunca fracassamos? Qual é a sua postura? De esconder ou de trazer à tona? De se arrepender, de se quebrantar, de confessar, de abandonar o pecado, de pedir misericórdia e recomeçar a vida? Ou encontrar um argumento e transferir a culpa? Davi não somente reconheceu seu pecado, Davi não somente se arrependeu, a Bíblia diz que ele escreveu a sua experiência. O Salmo 51, o Salmo 32, o Salmo 38, é Davi dizendo: eu pequei. E se eu pudesse, eu gostaria de voltar lá atrás, mas eu não posso. Contudo, ó Deus, eu sei que um coração quebrantado e um espírito compungido o Senhor não rejeita. Tem misericórdia de mim e me dá condição de recomeçar. Terceira coisa para nós corrermos. Quem somos nós? Em relação às pessoas, primeiro na escolha, depois nas decisões, e em relação ao tratamento com as pessoas. Saul era um homem amargurado. Saul era um homem que não conseguia se alegrar com a vitória dos outros. Saul não conseguia ver alguém bem, que o coração dele se enchia de amargura. Saul ficava doente porque via os outros bem. E sabe o que a Bíblia diz? Que ele ficou doente, Léo, por causa de uma música, cara. Você acredita nisso? Deixa eu te falar algo, cuidado com aquilo que você está ouvindo. Porque aquilo que você está ouvindo pode tanto te fazer bem quanto mal. Cuidado com aquilo que você está ouvindo, porque aquilo que você está ouvindo pode te fazer um mal terrível. E esse final de semana nós tivemos um acampamento com as crianças falando sobre isso. Cuidado. Cuidado com aquilo que você está conectando à sua alma. Cuidado com os desenhos, e quem cuida disso não são os filhos, são os pais. Cuidado com aquilo que os seus filhos estão ouvindo em casa. Cuidado com os desenhos que seus filhos estão assistindo. Cuidado com o tablet, com o celular, com a televisão e com a internet, porque a internet tem muita coisa boa, mas tem muito mais porcaria. Se você digitar Jesus, aparece algumas milhões de postagens, mas se você digitar sexo, aparece 10 vezes mais. Cuidado com aquilo que você fala no seu carro, quando você está voltando para casa. Cuidado com aquilo que você está deixando os seus filhos se relacionar. Mas a Bíblia diz que uma música deixou esse rapaz, esse homem, esse soldado doente. Ele ficou doente de ciúmes. Sabe qual era a música? Era uma música que as mulheres cantavam nas praças, Heitor. E dizia assim: Saul matou milhares, Davi seus 10 milhares. Saul matou milhares, Davi seus 10 milhares. Olha como é que Satanás é astuto. Usou uma música para amargurar o coração daquele homem. E você? Será que você também não tem inveja?
Será que você não tem ciúmes quando você vê alguém com um carro novo, alguém bem-sucedido, alguém que foi promovido na empresa? Será que você consegue de verdade lidar bem com o sucesso da pessoa que está do seu lado? A psicologia diz algo interessante. A psicologia diz que o ser humano tem mais facilidade de chorar com quem chora do que se alegrar com quem está alegre. A psicologia diz que nós temos mais facilidade de chorar com a dor de quem está perdendo do que se alegrar em ver uma pessoa prosperando, do que se alegrar com a vitória de alguém. A Bíblia diz que Saul era vingativo, não conseguia ficar feliz com o sucesso do outro. E a Bíblia diz assim, que no coração dele veio uma amargura tão grande, que ele disse, já não conseguirei mais ter paz, enquanto não matar meu genro Davi. Era genro dele, tinha casado com a filha dele já. Davi já tinha vencido o gigante Golias, já tinha casado com a filha. Olha o problema dentro da família por causa de ciúmes. Quantos problemas tem nas nossas famílias por causa de inveja, de ciúmes. Mas vamos pensar rápido, e Davi? Agora pensa Davi no relacionamento com as pessoas. Saul se relacionava pensando o seguinte, enquanto eu for rei, enquanto eu tiver o melhor, Eliseu, está tudo bem. Mas na hora que você tiver algo melhor do que eu, aí o negócio vai pegar. Era assim. Agora olha Davi. Davi, mesmo sabendo que o seu sogro queria matá-lo, a Bíblia diz que em todo tempo ele honrava. Até o final. Uma certa ocasião, Davi estava escondido numa caverna. Saul ficou assim com um problema, comeu mais do que devia, deu aquela agonia, você sabe? Você já pensou o que é isso, Felipe? No meio da estrada, você está dirigindo o carro, ele fala, preciso de um buraco, qualquer buraco. Ele funda para dentro de um buraco, não tinha papel higiênico naquela época, imagina. A Bíblia diz que no fundo da caverna estava Davi com todos os seus soldados. Aí eu tenho um amigo, deixa eu falar, não vou falar não. Tem um amigo que é tão nojento que você não pode nem relar no lençol dele. Já pensou ele no fundo dessa caverna? E aí imagina o cheiro, o vento batendo na porta da... E a Bíblia diz que ele estava com diarreia, imagina, aquele barulho vindo por... E o vento batendo e naquele cheiro agradável, um cheiro suave. Um soldado cutuca o Davi e fala, é agora, Deus te entregou ele. Você acha que eles falaram que, não, Deus te entregou, mata logo esse miserável. Encomenda a alma porque o corpo não presta. O soldado diz, vai, é a oportunidade, mata ele. Davi chega de mansinho. Gente, imagina como ele não estava ruim. Bom, estava não. Mas acontece uma segunda ocasião, ele dorme para valer e começa a roncar. Ronca. Dormi não. Fiquei num quarto com o Eduardo esse final de semana. Ele e o Claudionô dormiu. Eu fiquei ouvindo a sinfonia. Eles estavam numa harmonia tão grande, mas bem. Saul dorme, todos os soldados dormem. Davi vai até perto dele, corta um pedaço da capa, pega a sua lança. E de lá de cima da montanha ele grita, meu rei! Por que você permitiu a maldade no seu coração? Olha, eu tive a oportunidade de te matar, mas eu não fiz nada. Saul estava reinando e Davi guardando ele. Mas Saul morre. E quando Saul morre, Davi passa a reinar. E quando Davi estava reinando, o que ele poderia pedir? Deus, eu vou viver bem, eu vou cuidar da minha família. A Bíblia diz que quando Davi fugiu e Saul queria matá-lo, olha bem, a Bíblia diz que Saul foi até a casa de Jessé, pai de Davi, para poder matar Jessé e todos os irmãos de Davi, só que a família não estava mais lá, porque sabia que Saul ia fazer isso.
Saul bota fogo na casa, bota fogo em todos os bens da família. Davi tem que encontrar um lugar seguro para os seus pais, para sua mãe, para o seu pai, que coisa horrível. Mas aí Saul morre, Davi está reinando. Saul matou e queimou os bens da família de Davi. Sabe o que Davi faz? Quando ele está reinando, ele está no trono, e ele diz assim, Bruna, será que existe alguém da família de Saul que eu possa fazer um bem para ele? Será que existe alguém que sobrou da família do rei? Será que existe alguém da família de Jonas, meu amigo, filho de Saul? E então ele descobre que há um rapaz, um neto de Saul, chamado Mefibosete, um rapaz que quando a serva saiu correndo, que Saul tinha morrido, saiu carregando o rapaz e ela tropeçou, o menino caiu, bateu com as pedras na perna e ficou aleijado. Davi então ouve dizer, há um aleijado, mas o aleijado não entra na presença do rei. Há um aleijado, mas o aleijado não é filho do rei, é filho do rei que queria matá-lo. E os reis matavam os descendentes do rei anterior. O rei Davi manda chamar, ele vem achando que vai morrer. Quando ele chega diante do rei, o rei o abraça e diz assim, és tu da descendência do meu irmão, do meu amigo Jonas, e és tu, neto do rei Saul? Ele diz, sim, sou eu. Como um cão morto estou diante de ti, como um cachorro vira-lata. Mefibosete disse, Davi disse, já não será mais assim. A partir de agora, todos os dias você vai comer na mesa do rei. Imagina ele sentado na mesa do rei, daqui para cima, todo mundo igual, daqui para baixo, ele tinha alguns defeitos, mas estava na mesa do rei. Sabe o que mais que o rei disse? Eu vou devolver toda a herança do teu pai para você. Todas as terras que era do seu avô e do seu pai, será sua. Saul mandou queimar, enquanto estava em vida, a herança de Davi. Davi mandou restituir, quando Saul já estava morto, a herança para Mefibosete. Ele o honra, devolve a sua herança. E a minha pergunta para mim e para você essa noite, quem somos nós? Qual é a moldura do nosso retrato? Quem é você? É um abençoador? É alguém que em uma situação difícil é capaz de reverter, é capaz de transformar o ódio em amor, é capaz de transformar a guerra em paz. Quem é você? É alguém que procura oportunidade para abençoar aqueles que estão contra você? Ou é alguém que procura oportunidade para falar mal? Quem é você? Você é alguém que transforma inimigos em amigos? Ou transforma amigos em inimigos? Quem é você? Saul ou Davi? A quarta e última, para a gente encerrar. 1 Samuel capítulo 18, verso 8 em diante. 1 Samuel capítulo 18. Deixa eu ver se eu anotei certo. Capítulo 18, verso 8, diz assim: Sucedeu, porém, que vindo Saul e seu exército, e voltando também Davi de ferir os filisteus, as mulheres de todas as cidades de Israel saíram ao encontro do rei Saul, cantando e dançando com tambores, com júbilo e com instrumentos de música. As mulheres se alegravam e cantando alternadamente diziam, imagina o coro, uma voz, outra, alternando voz. Saul feriu seus milhares, porém Davi seus 10 milhares. Então Saul se indignou muito, pois esta palavra lhe desagradaram em extremo, e disse: 10 milhares deram elas a Davi, e a mim somente milhares? Na verdade, que lhe falta, senão o reino? Verso 9, daquele dia em diante Saul não via a Davi com bons olhos. Verso 10, no dia seguinte, um espírito maligno da parte de Deus se apossou de Saul, que teve uma crise de raiva em casa. E Davi, como nos outros dias,
dedilhava a harpa, Saul, porém, trazia nas mãos uma lança. Eu quero ler o final, eu quero que você repita comigo. Diga assim comigo, ó. Saul, que teve uma crise de raiva em casa. E Davi, como nos outros dias, dedilhava a harpa. Saul, porém, trazia na mão a lança. Diga assim, Davi dedilhava a harpa. Saul trazia a lança. Qual é o instrumento que está na sua mão? Qual é o instrumento que você está carregando? A última diferença entre eles, porque o nosso tempo não dá mais, é que um andava com lança e outro andava com harpa. Lança hoje já não é mais usado. Você não vê mais ninguém na rua, né, presbítero Ivan, com lança, com escudo, com espada. Mas a Bíblia diz em Tiago que é uma lança perigosa, que é capaz de matar, e é a sua língua e é a minha língua. Hoje não usamos mais essa lança como antes, mas existe uma lança perigosíssima, capaz de destruir uma vida, diz a Bíblia, é a língua. Quem é você? E que arma você tem nas suas mãos? Será que nós não temos uma lança em nossas mãos? Será que nós não temos uma lança, Enéas, para atirar nas pessoas e cravá-las na parede? Para destruir a reputação? Queridos, nós vivemos em um mundo complicado, com redes sociais. E as redes sociais precisam ser fiscalizadas. Vocês sabem que até 14 anos de idade, ninguém pode ter Facebook. É um absurdo como os pais permitem que os filhos tenham. Se o dono que criou diz que não é próprio para essa idade, por que você dá para o seu filho? Não, pastor, não tem maldade. Assim como a bebida não é própria para quem tem menos de 18 anos, então dá para o seu filho de 5 anos. Porque isso ele não tem condições de usar. Por que você não dá o seu carro para o seu filho dirigir? Porque ele não está pronto com 5 anos, mas você deixa ele na rede social sem fiscalizar. Isso é uma loucura. Agora veja bem, nós vivemos num mundo complicado das redes sociais e algumas vezes, nós sem refletir, passamos para frente informações que nem sabemos se é verdade ou não. Preste bem atenção nisso. Muitas vezes nós comprometemos pessoas e ferimos a honra de pessoas e destruímos reputações de pessoas porque temos preguiça de pesquisar. Veio lá uma mensagem, político de tal fez isso. Pum, você já replica para um monte de gente. Você nem sabe. Os fake news. Veio uma outra notícia, o pastor fulano de tal. Aconteceu um problema num pastor famoso lá nos Estados Unidos, o pastor Bill Hybels. Eu recebi mensagem de 1 milhão de pastores. Parece que a gente tem prazer em falar mal da vida dos outros. Parece que nós temos prazer. Você sabia que foi feita uma pesquisa? É interessante como nós nos portamos. Fizeram uma pesquisa e disseram o seguinte: quando uma pessoa vai num lugar, num restaurante, e ela gosta, ela fala para até mais 10 pessoas, Vlamir. Quando ela vai num restaurante e não gosta, ela fala para 50 pessoas. Você acredita nisso? Michel fala para 50, sabe por quê? Ela está lá numa conversa com alguém e alguém fala, vamos comer numa churrascaria. Eu fui numa churrascaria o mês passado, lá em Belo Horizonte. Ué, mas Belo Horizonte, e daí? Eu estou falando numa churrascaria, mas que horrorosa. Meu Deus, é porco, povo. Aí alguém fala assim com ela, vamos comer uma pizza hoje? Pizza, semana, ainda estou com, sabe aquela churrascaria da semana passada? Aí depois de 3 anos alguém fala assim, eu queria ir tanto na churrascaria que Osasco, lembrei daquela churrascaria lá. Fala sério. As pessoas, olha só, quando as pessoas vêm no culto e gostam, elas falam para 10, gostei, dão 10 likes. Quando elas não gostam, elas dão 50, dizendo não presta. Isso está enraizado em nós, queridos. E nós temos o costume de postar mensagem sem nem saber se aquilo é verdade. É hora de pararmos e perguntarmos se nós não estamos lançando lança com o nosso celular, com o nosso clique, com a nossa língua. Deixa eu encerrar. Davi
tinha uma harpa na mão. A Bíblia diz que Saul pegou aquela lança enquanto Davi estava dedilhando, adorando ao Senhor para que o espírito maligno fosse embora. Porque enquanto ele tocava, o demônio fugia, porque a adoração verdadeira toca o coração de Deus. A Bíblia diz que Saul pegou a lança e ele tocando desviou e saiu correndo. Que coisa linda. Ele toca primeiro para agradar a Deus. Ele toca segundo para acalmar um coração aflito. Ele toca em terceiro para expulsar os demônios que estão ao redor. Que instrumento está nas suas mãos? Pode vir, ela. Vamos. Qual é o instrumento que você está carregando? Talvez ninguém aqui no nosso meio saiba tocar harpa. Eu não sei, tem alguém que toca harpa aqui? Talvez ninguém aqui saiba tocar harpa, e parece que não tem mesmo. Mas do mesmo jeito que nós podemos lançar flechas com a língua, nós também podemos tanger uma harpa com a nossa língua. E a nossa palavra pode ser boa, pode ser verdadeira, pode ser abençoadora, pode trazer cura, pode trazer bálsamo, pode ser um instrumento de Deus para curar, libertar, transformar e levantar alguém que está aflito. Talvez você não saiba tocar uma harpa, mas Deus pode deixar do seu lado uma pessoa aflita, e quando essa pessoa aflita estiver do seu lado, você pode dizer: Espírito de Deus, coloca uma palavra em minha boca. E a Bíblia diz que o Senhor colocaria a palavra em nossas bocas e nós levantaríamos os que estivessem caídos. E quando uma pessoa estiver caída perto de você, você poderá trazer uma palavra de restauração. E quando uma pessoa estiver deprimida perto de você, você pode trazer uma palavra de esperança, dizendo: a esperança, a salvação, o Cordeiro vivo que tira o pecado do mundo morreu e ressuscitou, está vivo, e Ele tem em suas mãos toda a autoridade, e Ele tem autoridade para curar, para libertar, para transformar e para dar vida ao aflito e ao oprimido. A sua língua pode entoar uma música que agrada o coração de Deus. E a sua língua pode se tornar um bálsamo para o coração de alguém que está dizendo: não vale mais. A nossa irmã ali no fundo acabou de contar um testemunho agora durante o louvor para mim, chorando, dizendo: pastor, meu filho, o senhor sabe que está lá em cima no Nordeste. E o meu filho estava fazendo um trabalho com a caminhonete de alguém, ele estava dirigindo, e de repente, no meio daquelas curvas perigosas, uma estrada que não era duplicada, uma pessoa cortou ele imprudentemente, estava vindo outro carro, ela jogou assim para o lado, e na hora que jogou, bateu no carro do meu filho, bateu de quina. O carro do meu filho capotou, capotou várias vezes, e caiu com os pneus para cima, cabeça para baixo. E o cinto estava prendendo ele, as mãos, e o cinto estava aqui no pescoço, e ele não estava conseguindo mais respirar, e ele estava com dificuldade de respirar. E aí, quando ele já estava assim desfalecendo, ele soltou os braços assim, ele não conseguia mais tentar fazer força para soltar. Naquele momento, ele se lembrou e disse para ela, chorando: eu me lembrei que a minha mãe, quando liga para mim, diz: filho, há um Deus que guarda, que cuida, que protege, que salva. Há um Deus que você pode clamar por Ele quando você estiver necessitado. E ele disse: mãe, eu lembrei da sua fé. E eu falei: Deus da minha mãe, me salva. E o cinto soltou naquela hora. E então, já estava fraco. Veio assim, um fôlego. E eu continuei a respirar. A sua língua pode entoar uma música que agrada o coração de Deus. Feche os seus olhos, curva a sua cabeça. Quem é você? Quem sou eu? Saul termina a vida perturbado. Saul termina a vida consultando espíritos malignos. Agora a Bíblia diz assim, de olhos fechados:
Davi terminou sua vida em ditosa alegria, andou com Deus e descansou e foi para junto de seus pais. Até hoje, quando você vai em Israel, Davi é lembrado com alegria. Na entrada de Jerusalém está escrito a cidade do rei Davi. E no mundo inteiro, as pessoas lembram dele como um exemplo. Davi, da linhagem dele, veio a nascer Jesus Cristo, o Messias. O Messias é conhecido e chamado como, em Mateus capítulo 1, filho de Davi. Até hoje esse homem inspira homens e mulheres a andar com Deus. Quem é você? Quem é você? E o que as pessoas têm visto em sua vida? Espírito Santo de Deus, eu quero te agradecer pela oportunidade que temos de abrir a Tua palavra. E Senhor, eu quero reconhecer que muitas vezes, em muitas situações, o meu coração se inclina para ser como o de Saul. Muitas vezes, Senhor, nós nos encantamos com coisas banais e passageiras. Muitas vezes, Senhor, nós não conseguimos lá na nossa alma nos alegrar com a vitória dos outros e nós ficamos procurando algo para trazer desmérito ao mérito do próximo, para trazer desonra à vitória que ele está tendo. Muitas vezes, Senhor, o nosso coração é inclinado ao mal. Muitas vezes, Senhor, no nosso meio, a língua felina, a língua falando mal, a nora falando da sogra, falando dos pais, pais falando dos filhos, filhos falando dos irmãos. Muitas vezes, Senhor, nós passamos para frente notícias que nem sabemos se é verdade. E quantas vezes, no meio da igreja, Senhor, quando alguém cai, o que nós fazemos é apontar e dizer: olha fulano, olha ciclano. Mas Senhor, eu quero rogar a Ti, Pai, oh aleluias, que o Senhor estenda a Tua mão de misericórdia sobre nós essa noite. Que o Senhor encontre no nosso meio corações arrependidos de verdade. Homens e mulheres que estão dizendo: eu pequei, eu pequei. Homens e mulheres que não gostam de ser confrontados. Homens e mulheres que não gostam de reconhecer as suas falhas e sempre quando erram, buscam uma desculpa, mas nessa noite estão dizendo: eu cansei e eu não quero mais ser Saul, eu quero ser Davi, eu não quero mais olhar para as pessoas e jogar a culpa nelas, eu quero bater no peito e dizer: Deus, tem misericórdia de mim e faz de novo uma história de reconciliação, de arrependimento, de quebrantamento, de abandono, e faz de novo uma história nova. Faz de mim, Senhor, um instrumento Teu. Levanta-me como o Senhor levantou Davi, porque Davi, mesmo depois do pecado, se pôs de pé, escreveu salmos, gerou filhos e da sua descendência veio a nascer o Messias. E que na nossa história Jesus Cristo possa nascer na vida dos filhos, dos netos e dos bisnetos. Que nós não fujamos, Senhor, do confronto e nem rejeitamos, porque a Tua palavra diz que Davi falou um dia: fira-me o justo, corrija-me o justo, fira minha alma com a correção, porque a ferida de amor é como um bálsamo que corre sobre a minha cabeça e que não despreze a minha alma a correção, porque é como um bálsamo de Deus sobre a minha vida. Senhor, levanta no nosso meio homens e mulheres que têm o coração como o de Davi,
Homens e mulheres que carregam harpa em suas mãos. Homens e mulheres que não usam as redes sociais para falar mal, mas para abençoar. Homens e mulheres que chegam na empresa e está todo mundo falando mal, e está todo mundo xingando o patrão, e eles dizem: não, tudo podemos naquele que nos fortalece. O Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Ah, mas ele está atrasando o salário, mas ele deve ter um motivo, e o que cabe a nós é orarmos por eles. Não vamos falar mal, vamos orar. Vamos clamar. Levanta no nosso meio homens e mulheres que têm a sua língua, Senhor, palavra de bênçãos, bálsamos de cura, que sara, que limpa, que renova. Pessoas que têm uma palavra agradável, que os outros dizem: eu quero estar do seu lado, porque emana um perfume suave, e é o bom perfume de Cristo, para que as pessoas possam ver em nossa face a tua glória e possam exaltar o teu nome. Que o Senhor cresça, que o Senhor cresça, que o Senhor cresça nas nossas vidas, e que possamos diminuir para a tua glória, para a tua honra e para o teu louvor. Vem no nosso meio e coloca em nossos lábios palavra santa, tudo que é bom, se alguma virtude há, se algum louvor existe, se é verdadeiro, oh aleluias, se há virtude, se há louvor, se vai fazer bem para alguém, se é verdadeiro, seja isso, e tão somente isso, que ocupe a nossa mente, que ocupe o nosso coração, que ocupe a nossa boca, que saia da nossa boca e da nossa língua, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Fique de pé nesse momento, vamos cantar esse louvor, vamos dizer que Ele cresça, que Ele cresça, que Ele cresça, que Ele cresça. Oh, aleluia! Servo de todos os que Ele irmãos, cresça, que Ele cresça, que eu diminua, Ele apareça e eu me constranja com a sua aleluia, com todo o seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos, que Ele cresça, que eu diminua, que Ele apareça, que eu me constranja com a sua glória, com todo o seu amor. Oh, aleluia! Nos ensina a ser humilde, nos ensina, Senhor, a servir como Davi serviu, abençoar o que quer o nosso mal. Tira do nosso meio, Senhor, a amargura. Vai passeando e ajuda os corações a liberar perdão, Senhor, a liberar graça, Deus. Passeia no nosso meio e ministra o teu favor, e nos ajuda a sermos abençoadores, a sermos ministros do reino, ministros da graça, ministros da reconciliação. Que onde houver abismo possamos construir ponte, que onde houver ódio, que o teu amor possa superabundar, que onde houver traição haja reconciliação, onde houver tropeço haja arrependimento, abandono de pecado, confessar e uma nova vida, em nome de Jesus. Amém e amém, Senhor. Os irmãos podem se assentar por um minuto. Nós estamos encerrando nosso culto, mas antes de encerrar, nós não podemos deixar de orar por essa família tão linda. Jeremias, Mônica e Alice. Cadê eles? Jeremias? Está aqui, vem para cá. Mônica e Alice. Alice é a bebê, nós vamos apresentar a Alice. Quero aproveitar e convidar toda a família deles. Tem alguém aí? Tem a vovozinha, né, a avó. Tem mais alguém da família deles? Só eles, né? Aleluia.
A palavra do Senhor Deus diz que quando Jesus Cristo já era grande, um pouquinho maior que sua filha, ele também foi apresentado. A Bíblia diz que Samuel, quando ele foi desmamado, ele também foi apresentado. E a Bíblia diz que nós devemos fazer de igual modo. A Bíblia diz que quando nós apresentamos os nossos filhos, nós estamos fazendo algumas coisas. Primeiro, reconhecendo que os nossos filhos vieram de Deus e são dele. Segundo, assumindo uma responsabilidade diante de Deus, diante dessas testemunhas e diante dos anjos, que vamos educar os nossos filhos no caminho que devem andar. Que vamos ensiná-los a amar ao Senhor Deus com toda a força, com todo o ser e com todo o entendimento. E que nós vamos dar bons testemunhos para eles. Que o Senhor ajude vocês para que vocês possam fazer isso. Que Jeremias e a Mônica possam ser um instrumento de bênção na vida da Alice. Qual é o nome da senhora mesmo? Zeneide. Olha, tem uma Zenaide aqui, ó. Zenaide e Zeneide. Dá para dar uma dupla sertaneja. Agora com vocês, Zenaide e Zeneide dos teclados. Uau, Zenaide da sanfona e Zeneide dos teclados. Vamos orar para essa família? Você pode estender suas mãos aqui para frente. Pode ficar de pé, vamos ficar de pé. Será que Alice vem? Você vem no colo do pastor? Vem. Ai, que delícia. Dá um tchau assim para a igreja, tá? Não quer dar? Feche seus olhos, estenda suas mãos. Espírito Santo de Deus, eu quero apresentar a Alice diante do teu altar, Pai. Senhor, nós reconhecemos que os filhos são herança do Senhor. E reconhecemos que o Senhor deu essa herança para Jeremias e para Mônica. E por isso somos gratos pela vida da Alice. Derrama sobre ela do bálsamo do teu óleo, Senhor. Do azeite puro e da presença do teu Espírito Santo. Guarda do físico, emocional e espiritual dela. Que ela possa ser uma criança cheia da tua presença. Que possa ser uma adolescente que te serve. E uma jovem cheia da tua autoridade. E possa se tornar uma mulher cheia do teu Espírito Santo. Que ouve a tua voz e é guiada por ti. Que o coração dela seja como o coração de Davi. Que quer te agradar em todo o tempo. E que nos lábios dela tenha palavras de adoração ao teu nome. Em nome de Jesus, nós abençoamos. Em nome de Jesus, apresentamos a ti. Ajuda essa família a educar e a dar bom testemunho. Para a glória do nome de Jesus é o que pedimos e agradecemos. Amém e amém, Senhor. Que Deus os abençoe muito. Em nome de Jesus. Que chorinho mais falso esse, hein? Quanto tempo que é o vídeo de aviso? Acho que é 1 minuto só, né? Vamos soltar? Pode ficar de pé, irmãos. A gente já vai soltar os avisos e eu já vou orar com vocês. Bora lá. Desculpe o atraso, nós fomos além, muito além do tempo. Mas eu não queria guardar essa palavra. Poxa, parece que foi jovem que fez esse aviso. Neste sábado, dia 8 de setembro, às 7h30 da noite, teremos o nosso culto de mulheres. Aumenta a voz. Venha e participe. Tá. Todas as quartas-feiras, às 8 horas da noite, temos o nosso culto. Venha adorar ao Senhor junto conosco e receber uma grande palavra de Deus. Você já parou para pensar o que o seu filho entende sobre o reino de Deus? O que ele entende sobre adoração, sobre intercessão, sobre amor a Deus? Pois é, chegou aqui um espaço onde nós vamos chamar de crianças do reino, onde ele vai aprender sobre intercessão, sobre oração, sobre amor a Deus, sobre o reino de Deus. Não deixe de trazer seu filho, de 7 a 12 anos, todas as quartas-feiras, às 20 horas, aqui na nossa igreja. A partir de quando lá? E para vocês homens, também temos uma programação especial. Todas as sextas-feiras, às 10h30 da noite, vamos para a vigília buscar ao Senhor juntos. A primeira Venha, quarta de você setembro. não pode perder. Primeira quarta de setembro.
Amém. Queridos, preste bem atenção sobre o aviso das crianças do reino. Eu dei a semana passada, nós vamos falar sobre intercessão, o evangelismo vai ser tremendo. Só que vai começar em setembro, tá bom? Então não é essa quarta, na próxima quarta. Mas venha você participar e vai ser uma grande bênção em nome de Jesus. Você quer falar sobre o ambulatório, Mi? Então vem aqui rapidinho, a Michelle vai falar e ela já vai orar e vai empreitar a bênção apostólica. Irmãos, deixa eu falar então com vocês. Nós já começamos, né, a falar com vários profissionais que já se disponibilizaram. Então, os irmãos que tiverem interesse, né, em ter acesso a alguma especialidade, é só ir ali no balcão de inscrição. Nós vamos estar com algumas irmãs lá, você já vai conhecê-las, tem a Beth e outras que estão também ajudando, a Bruna que está lá em cima, e outras para poder fazer a sua inscrição. Então, a gente já tem fisioterapia, acupuntura, homeopatia, obstetrícia, tem na área de RH também. Se você tem vontade de fazer um currículo legal porque você está desempregado, precisa mandar para alguma empresa, orientação vocacional, tem outras coisas além da área da saúde, tá? Então, se você quiser se informar mais, quiser se inscrever, é só ir lá no balcão de inscrição agora no final do culto. E se você é um profissional que quer doar o seu tempo, também não deixe de ir lá e nos procurar, falar conosco, porque também nós vamos colocar você no projeto. Tá certo? A data do culto das mulheres está errada. A data do culto das mulheres está errada. Eles colocaram dia 8, no boletim está certo, tá? Dia 28 vai ser esse culto, 29, sábado, dia 29. Mesmo horário, 7h30, tá bom, irmãs? Então, o boletim está correto a data. Vamos orar, então? Agradecendo. Oi? Amém. Que o Senhor possa nos guardar, né, irmãos? Pai, nós queremos te pedir a tua bênção sobre cada um que está aqui nessa noite. Que o Senhor possa levar cada um em paz, em alegria, do teu Espírito Santo para os seus lares. E que os seus lares sejam cheios da vida do Senhor, cheios da graça e misericórdia do Senhor, cheios dessa palavra que nos edificou nessa noite e na palavra do Senhor que nos edifica a cada dia, Senhor. E nós te agradecemos, te louvamos, que o Senhor possa guardar cada irmão que está aqui para a honra e glória do Senhor, que o Senhor guarde e leve cada um em segurança. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Pode cumprimentar o seu irmão na paz do Senhor. Amém.